Fala galera, ligado aqui no canal Expresso 1898, vindo nesse domingão, Dia dos Pais, para desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais, principalmente os vascaínos, que tiveram uma boa notícia nesse final de semana com a contratação do Payet. Payet que chega ao Vasco aí no decorrer da semana para ser esse meia armador, meia ofensivo do Vasco, posição de origem dele, pode cair como uma luva nesse time do Vasco. Então, Dimitri Payet chegando aí no decorrer da semana para assinar um contrato de 2 anos com o Vasco e ser esse camisa 10 tão desejado, tão tentado pelo Paulo Brax, pela diretoria do Vasco. Mas antes de falar do Payet, que é importante, tem um jogo também de segunda-feira contra o Red Bull Bragantino, eu vim falar dos camisas negras, né, que comemoraram aí nesse final de semana o centenário do primeiro título carioca do Vasco na primeira divisão, a primeira participação do Vasco na primeira divisão, contra tudo e contra todos, se sagrando campeão, com negros participando desse time, que eram proibidos até então no estadual, brigaram com tudo e todos. O Vasco sempre lutando contra o sistema estabelecido para, inserir a população do Rio, do Brasil como um todo, e não deixar de fora, não excluir considerados aí, pessoas consideradas inferiores pelo status quo, que sempre foi representado por Flamengo e Fluminense. Dito isso, vamos falar do Dimitri Payet, a grande notícia do final de semana. O vascaíno está comemorando, está soltando fogos, temos que esperar ele estrear, mas é uma tendência que ele encaixe nesse time, né? Jogador de nível europeu, de participação em Champions League, Premier League, Campeonato Francês. Então, um jogador que pode realmente aí fazer a diferença para o Vasco. Muitas conquistas e muitos desempenhos importantes das suas equipes. Eu trouxe aqui um pequeno levantamento da carreira dele, bem resumido para não ficar um vídeo chato. O Dimitri Payet, que começou sua carreira no Nantes. Na verdade, o Nantes foi o time que projetou ele nacionalmente na França. Ele é um jogador que fez carreira na França, principalmente. Jogador de seleção francesa depois, jogando Copa do Mundo, jogando Eurocopa. No Nantes, ele ficou de 2005 até 2007. 2005 foi o primeiro ano de profissional nele, passando do Nantes B para o Nantes A. Então, de 2005 a 2007, o Payet jogou 35 jogos nesse período, fez 5 gols. Isso quer dizer o quê? Que ele em cada 7 jogos teve participação em um gol. Fazendo gol, ele não tinha tanta importância ainda em dar assistências. Ele fazia gols, poucos ainda. Início de carreira normal, totalmente normal. Em 2007, ele é transferido para o Saint-Étienne, que compra o passe dele, e ele fica no Saint-Étienne até 2011, participando de 148 jogos, fazendo 25 gols. Isso dá uma participação em gols a cada 6 jogos. Então ele fazia um gol a cada 6 jogos, a média dele diminuindo um pouco, melhorando um pouco, na verdade, melhorando a média com o passar da carreira ali, com o decorrer da carreira. No Saint-Étienne ele ficou até 2011, quando se transferiu para o Lille, também da França. No Lille da França ele ficou até 2013, teve 94 jogos, com 19 gols e 19 assistências. Isso dá o quê? A cada 2 jogos e meio ele tinha participação em gol. Isso é importante porque participação em gol não é só com gol. Assistência também é fundamental. Você deixar um companheiro bem posicionado, isso para o Vasco hoje seria tão importante quanto um jogador que faça os gols. Então o Payet aí participando bastante, já uma evolução na carreira dele no Lille, em 2011, ficando até 2013, com assistências também, melhorando ali o seu desempenho como um meia armador de origem, como ele é, que também joga como ponta esquerda, já jogou também como centroavante. Em 2013, ele chama a atenção do Olympique de Marseille, clube na qual ele faria grande parte da sua carreira. É a primeira passagem dele. De 2013 até 2015, ele participa de 83 jogos com a camisa do Olympique de Marseille, nesses 2 anos que ele ficou lá. Com 83 jogos, ele participou de 15 gols e 18 assistências. Isso dá, mantendo a média do Lille, nos 2 anos anteriores, a cada 2 jogos e meio, ele participando diretamente de gols. Média continua melhorando ali, continua no mesmo nível pelo menos. E chama a atenção de um grande clube da Premier League, um clube, na verdade, intermediário, quase ali grande da Premier League, que é o West Ham. Não faz parte do Big Six, dos 6 melhores da Premier League, mas é um time que sempre está ali, intermediário na tabela, da competição considerada a mais difícil do mundo, que é a Premier League, a mais competitiva, que tem mais astros no mundo. Então, ele chegando ao West Ham em 2015, fazendo no West Ham talvez a sua melhor média na carreira até hoje. Ele chega na Premier League, uma competição difícil, competitiva, disputada,
e participa de 60 jogos, fica de 2015 até 2017 no West Ham, participa de 60 jogos, fazendo 15 gols e participando dando 20 assistências. A cada um jogo, 0,7. Cada 1,7 jogos, ele participa diretamente de gol no West Ham. É uma participação, é um desempenho nesse período de West Ham muito bom, o melhor da carreira dele até hoje, que chama a atenção do Olympique de Marselha, que o traz de volta. O traz de volta em 2017, e essa é a última passagem dele no Olympique de Marselha, até agora se transferir para o Vasco, se Deus quiser, no decorrer da semana, dando tudo certo com os exames, ele vindo para o Vasco, e ele ficando de 2017 até 2023 no Olympique, a sua segunda passagem, e aí ele deslancha de vez. Ele faz gol Puskás, ele participa de assistências, ele participa de Champions League, ele eleva o Olympique a outro patamar. O melhor período, o mais longo período que ele se mantém em alta no futebol europeu, na segunda passagem pelo Saint-Étienne, não é à toa, pelo Olympique de Marseille, não é à toa que ele se torna ídolo da torcida francesa. O Olympique de Marseille, que é uma equipe grande da França, tem Champions League e o PSG não tem. Então o Olympique de Marseille, ele jogando pelo Olympique de Marseille desde 2017, participa de 243 jogos, fazendo 63 gols, dando 62 assistências e a cada 2 jogos ele tendo participação em gol. Nesse período de 6 anos quase. 6 anos, na verdade, de 2017 a 2023 são 6 anos. Em 6 anos ele continua sua média, ele mantém sua média de a cada 2 jogos participação em gol. Então ele foi melhorando, se a gente puder observar, ele foi melhorando no decorrer da carreira, desde o Nantes, lá em 2005 até 2006, ele foi melhorando o seu desempenho. Então é um jogador que ele vai melhorando com o passar do tempo, num futebol muito competitivo que é o futebol europeu. Então o Payet chega no Vasco com pompas de jogador super importante, ainda no Olympique de Marseille, fazendo diferença, mesmo com 32, 33, 34 anos. Então ele vai chegar ao Vasco voando, é só entrar em forma ali, botar a situação ali do preparo físico, do ritmo de jogo em dia e assumir a titularidade. Então eu fiz esse pequeno resumo da carreira do Payet no Olympique, no West Ham, no Lille, no Nantes, no Saint-Étienne, para mostrar que é um jogador regular, um jogador que joga sempre, um jogador que não se contunde com facilidade, um jogador sempre participativo nas competições as mais importantes e fazendo a diferença. Então, galera, a expectativa aumenta para que o Vasco consiga sair dessa situação que ele está vivendo hoje, de zona de rebaixamento, de falta de perspectiva. Melhora com a chegada do Payet. Não sei se ele vai chegar já fazendo a diferença, porque tem adaptação, idioma, é um novo país, a família dele, então tem que dar um tempo para o cara, mas em contrapartida o Vasco não tem esse tempo. Mas vamos esperar para ver. O importante é a gente receber ele bem, ir no aeroporto, fazer o que tiver que fazer, procurar saber que horas que ele chega, quando ele chega, para fazer uma festa legal. A torcida do Vasco merece isso. Não é nada, mas é um jogador de renome internacional. Foi comparado já com Benzema no início de carreira. Um jogador que sempre fez diferença na seleção da França, sempre foi importante quando chegou, quando participou, Copa do Mundo, Eurocopa. Então, é um jogador de nome internacional, de nível europeu. Isso é muita coisa, Então, galera, parabéns aí pra gente, vamos comemorar essa chegada do Payet e vamos impulsionar aí, fazer com que ele se desenvolva o mais rápido possível, com o calor da nossa torcida, para que ele consiga já começar a fazer diferença pra gente, a gente conseguir ir subindo de degrau em degrau para sair desse momento muito difícil que a gente se encontra no Campeonato Brasileiro. É isso. Obrigado aí mais uma vez pela audiência. Dá o like aí, se inscreve, dá aquela força aí pro canal. Valeu? Obrigado. Saudações vascaínas sempre. Fui!